Olá, gente, a paz de Jesus. Vamos retomar os nossos vídeos, viu? Ele não tem muita frescura, muita edição. Talvez eu melhore um pouquinho para vocês verem algo mais agradável, tá? Mas vocês não precisam ficar olhando o vídeo, né? Vocês podem só ouvir, pôr o som aí e tá ouvindo ele, né? Não precisa estar ouvindo. Então, hoje nós vamos fazer a primeira leitura da liturgia. O evangelho, né, do dia, da nossa liturgia do dia 29 de dezembro de 2025, né? Bom dia. E ela está lá em Lucas 2, do 22 ao 35, né? Nós estamos vendo um tempo muito bom, que é o tempo de Natal. E o tempo de Natal na nossa liturgia vai até o dia 6 de janeiro, Natal. Às vezes tem os evangélicos que ficam brigando por picuinha. Esse dia falei para um amigo meu, que é um amigo irmão, que às vezes o pessoal fica brigando por data, por detalhe, e não é isso. Nós temos que falar da novidade de vida, da transformação, da salvação que Jesus trouxe na cruz. Nós podemos ter uma vida plena, já começar a sentir o antigosto aqui do céu, e quando morrer ir para a vida eterna e receber depois o corpo glorioso que o Senhor nos prometeu. E a vida no paraíso, né? Na Jerusalém celeste, depois dos 1000 anos de paraíso aqui na terra também, que é um assunto para outro vídeo, né? Então vamos lá. Estamos vivendo um tempo de graça, Natal. É o tempo que mais almas se aproximam de Deus, é nessa época, no Natal. Apesar dos desmandos, apesar deles eles colocaram um Jesus para o comércio, que é o Papai Noel, né? Mas o principal da festa é Jesus. O Papai Noel se dobra de joelho e cabeça no chão diante de Jesus, o Salvador, o Senhor, né? Então está lá em Lucas 22, leitura do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor, na testa, na boca e no coração. E vamos lá. 22 ao 35. Deixa eu pôr o binóculo aqui. Então diz assim, ó. Concluídos os dias da sua purificação de quem? De Jesus, né? Mas na realidade ele não precisava ser purificado, nem ele, nem a mãe dele, né? Que os dois eram santos separados, né? A mãe de Jesus também foi preservada do pecado original através da antecipação do sacrifício de Jesus na cruz, porque Deus não habita corpo de pecado, né? Às vezes os crentes ou o pessoal quer falar que a mãe de Jesus é uma qualquer é a mãe deles, né? A Virgem Maria, tá vendo? Será que eles gostam de falar que a mãe deles é uma qualquer? Agora imagine você falar que a mãe de Jesus é uma qualquer. É um desrespeito, né? Ela foi preparada, fora o sofrimento que nós vamos ver, o sofrimento que ela passou, né? Eles pensam que foi fácil, né? Ela está lá ao pé da cruz, aceitar, sem gritar, sem escandalizar, e deixar ele ser injustamente espancado, moído, danado, lascado, porque ela sabia que ele tinha que morrer, que era por esses ingratos que ainda iam falar mal dela. Então, concluídos os dias da purificação, quer dizer, Jesus e ela cumpriram toda a antiga aliança, né? Eles cumpriam toda a antiga aliança. Segundo a lei de Moisés, levaram Jesus a Jerusalém para o apresentar ao Senhor, né? Apresentar a Deus no templo. Às vezes tem evangelho que ainda fica fazendo uma antiga aliança, que é apresentar ao Senhor. Não tem nada de apresentar ao Senhor, é batizar. Ah, não pode batizar? Lógico que pode batizar a criança. O pai e a mãe têm direito legal para os filhos, até enquanto eles estiverem debaixo do jugo do pai e da mãe, eles têm direito espiritual sobre os filhos. Pode proteger eles do mal. Eles estão ali amparados no círculo da família. Então, como o pai e a mãe têm essa fé em Jesus Cristo, pode batizar os seus filhos, como é dito lá em Atos, né? Que Romano, toda a sua casa será salva. Tu e tua casa, né? Então as crianças podem e devem ser batizadas, para já ter uma proteção de Deus. Eu já vi pessoas que queriam fazer voodoo e pegar criança no cemitério, a batizada eles não queriam. O diabo não deixou pegar. Falou, não, essa é dele lá de cima. Não deixou pegar o corpinho da criança que era batizada. Então vamos lá. E aí Jesus foi cumprir, né? Conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor. Está lá em Êxodo 13:2, quem quiser ver. Êxodo 13:2, desculpa. E para oferecerem o sacrifício prescrito pela lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos, era o sacrifício pela pessoa, pelo pecado original. Já se fazia o sacrifício, né? Ele permitia que matasse um animal no lugar da pessoa, era derramado sangue pelas pessoas. Era um paliativo sobre a nova aliança no sangue de Jesus, né?
Então era permitido, os animais infelizmente morriam. E o pior é que os judeus ainda vivem nessa lei. Inclusive eles querem construir o terceiro templo para voltar a fazer o sacrifício. E já está próximo deles construir, que inclusive eles já conseguiram reproduzir o bezerro, né? Que é avermelhado nos Estados Unidos. Parece que uma fazenda conseguiu reproduzir do jeito que fala na profecia, para eles fazerem o sacrifício de purificação do templo novo que eles estão construindo. Quer dizer, eles vivem na antiga lei. E tem igreja hoje que se diz cristã e quer viver na antiga lei, na antiga aliança do sábado, né? Da aliança que era a antiga aliança, que era fechada no sábado. A nova aliança fechou no domingo, quando Jesus ressuscitou. Então diz assim: ora, havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Esse homem justo e piedoso esperava a consolação de Israel. Simeão, né? Profeta. E o Espírito Santo que estava nele. Quem? O Espírito Santo estava nele. Simeão. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo. Foi revelado por quem? Um vizinho falou para ele que o Messias tinha nascido e tal. Quem revelou para ele? O Espírito Santo. Hoje, depois da morte e ressurreição de Jesus na cruz, todos nós podemos ter o Espírito Santo, se nós buscarmos esse batismo com o Espírito Santo. Mas primeiro temos que nos converter de todo o coração, afastar dos nossos pecados, receber os sacramentos na igreja, né? E pedir essa unção do Espírito Santo cada vez mais. Então o Espírito Santo, né? Olha o que o Espírito Santo estava nele, olha o que o Espírito Santo falou para ele. Foram revelados por quem? Pelo Espírito Santo revelou para Simeão. Que não morreria sem primeiro ver o ungido do Senhor. Você viu? Que ele não morreria sem ver o ungido de Deus. Ele já era de idade, né? Ele não podia descambar, ter dúvida e falar, será? Deus me enganou? Será que foi da minha cabeça? Será? Eu estou velho, estou quase morrendo, estou de idade. E até agora nada, né? Mas o Espírito Santo falou para ele, ele acreditava nisso e aguardava. O Espírito Santo falou para ele, revelou, né, que ele não morreria sem primeiro ver o ungido de Deus, o Cristo, o Messias, né, de Deus. Impelido, né? Impelido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo deu um toque nele, vai no templo, vai no templo. Ele foi ao templo justamente na hora em que os pais de Jesus o apresentavam no templo. E tendo os pais apresentado o menino Jesus, como que ele sabia que era aquele ali que era? Porque várias crianças eram apresentadas no templo. Naquele mesmo momento ele já sabia que era esse, né, que era Jesus, né? Impelido pelo Espírito Santo foi ao templo, e tendo os pais apresentado o menino Jesus para cumprirem a respeito dele os preceitos da lei, tomou-o em seus braços. Já pensou que maravilha você poder pegar Jesus, neném, nos braços? O que estava na criação do universo, você pegar ele ali nos braços, é um espetáculo, né? E louvou a Deus nesses termos: agora, Senhor, deixai o vosso servo ir em paz. É lógico que ele deve ter feito mais louvores também, que não foi escrito aqui na Bíblia, né? Deixai o vosso servo ir em paz, segundo a vossa palavra. Quer dizer, pode me levar agora, porque os meus olhos viram a vossa salvação, que preparaste diante de todos os povos, como luz para iluminar as nações, e para a glória do vosso povo de Israel. E essa luz que até hoje nós falamos, que é Jesus, né? Está aí hoje mais do que nunca, né? O mundo quer extinguir com ele, dizer que é isso, que ele é um avatar, que ele é não sei o quê, é um monte de conversa besta. Mas ele é todo poderoso e logo ele vai se manifestar com poder e glória sobre o mundo. Seu pai e sua mãe estavam admirados das coisas que de Jesus se diziam. Simeão abençoou-os e disse a Maria, sua mãe: eis que esse menino está destinado a ser uma causa de queda e sorgimento para muitos homens de Israel, e a ser um sinal que provocará contradições, a fim de serem revelados os pensamentos de muitos corações, e uma espada transpassará a tua alma. Você viu o sofrimento que ela passou? Uma espada transpassará a tua alma. A dor que ela sofreu. Será que ela tem menos valor que Abraão? Quem é mais? É Abraão ou a Virgem Maria? Abraão não sacrificou Isaac, mas ela sacrificou o filho dela. Permitiu, né? Em silêncio, ela estava lá no pé da cruz, respingando o sangue do filho dela sobre ela. E ela, sabendo que ele era um santo, injustamente julgado, espancado, moído, judiado, escarnecido, escarrado em seu rosto, como diz a palavra de Deus, já não parecia um ser humano, de total desfiguração, de espancamento que ele tinha levado. Tá? E ela ali, aos pés dele, né?
Então vamos refletir, né? Que Deus possa iluminar nossa mente e coração, que a gente não seja injusto com ela. Que a gente possamos honrar a Mãe de Jesus e adorar o Senhor Jesus. Obrigado, meu Deus, nós te louvamos, te bendizemos, te agradecemos pela tua palavra, Senhor, que nos ilumina, pela luz da tua palavra. Muito obrigado, meu Deus, que essa palavra nos cure, nos liberte, nos transforme, para a honra e glória do teu nome, que nos traga a tua paz. Amém. Até o próximo, gente. Logo estamos fazendo outro vídeo. Fiquem com Deus. Deus os abençoe. Que vocês fiquem com a paz. Com essa paz que o mundo não pode roubar e que excede todo entendimento. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.